nome é Gislaine, eu sou professora da Universidade Estadual de Goiás desde 1996 e vim para a cidade de Goiás para acompanhar as obras de adequação da cidade para o título de Patrimônio da Humanidade, né? A cidade de Goiás é considerada um sítio arqueológico e eu vim para acompanhar essas obras que iriam ter impacto de subsolo, né? E aí fazer o resgate do sítio, recolher o material arqueológico, fazer a pesquisa com ele, né? Isso foi em 2000 e desde então eu estou aqui na unidade, né? Sou professora efetiva do quadro, né? Estou aqui como professora do curso de História e coordenadora do Núcleo de Arqueologia da UEG. Então, as escavações na cidade de Goiás, elas é um marco na arqueologia brasileira, porque é a primeira cidade no território da América Latina que ela recebeu uma escavação arqueológica em todo o seu centro histórico, né? E também fora do centro histórico. Essas escavações, então, todas as vias públicas da cidade que receberam a rede de esgoto, a energia elétrica e de telefonia subterrânea, foi feita a pesquisa arqueológica anteriormente, né? Dessas escavações, nós recolhemos uma grande quantidade de material arqueológico que chega próximo a 150 mil fragmentos. Esses objetos, eles são desde utensílios cerâmicos que eram confeccionados aqui na cidade, né, pela população escrava, era utilizado cotidianamente pela população em geral, tem também louça inglesa, francesa, portuguesa, que veio para cá também com o processo de colonização, né? E outros utensílios, objetos em ossos, como tem escova de dente feita em ossos, muito material em metal que está ligado à construção civil da época, né? E também 2 esqueletos. A gente fez coleta de 2 esqueletos que estavam sepultados ao redor das igrejas daqui da cidade. A datação mais antiga que a gente tem para o centro-oeste, para a região de Goiás, é 11 mil anos. Essa datação está diretamente relacionada aos grupos de caçador-coletor que viviam, né, na região de Goiás. Não especificamente da cidade, a datação mais antiga é de Serranópolis, uma das mais antigas. E então esses grupos de caçador-coletor teriam chegado aqui por volta desse período, 11 mil anos antes de Cristo, né? Posteriormente, por volta da era cristã, nós temos as grandes aldeias, né, de grupos que se sedentarizaram e começaram a praticar agricultura, e com a oferta maior de alimento, essas aldeias então tendem a aumentar a sua população, né, e a permanecer no mesmo local. Quando o colonizador chegou aqui, os grupos indígenas que a gente tinha na região já eram praticantes da agricultura e já apresentavam um certo grau de complexidade de organização social, né? A chegada do colonizador, ela impacta muito essas populações, né? Porque o colonizador chegou com o intuito de dominar território, né? De conduzir essa população para o trabalho forçado, né? E reunindo a questão do conflito mais o contato com as doenças, fez que grande parte da população dos grupos indígenas dessa época ou desestruturasse ou desaparecesse, né? A cidade de Goiás, ela pertence aos núcleos urbanos que surgem no século XVIII com a descoberta do ouro, né, na região. Então, a descoberta do ouro, ela movimenta o mundo. Essa descoberta ela não ocorre só no estado de Goiás, mas ela ocorre também em Minas Gerais, Mato Grosso, e era um desejo dos portugueses a localização desse metal, né? Então, há um deslocamento intenso de portugueses para o Brasil e, junto com isso, intensifica o tráfico de negros
a serem escravizados nessas áreas de mineração. Então, esse grande aglomerado humano que vai se formando ao longo das áreas de mineração, elas também promovem a urbanização, né? Então, a urbanização da cidade de Goiás, a antiga Vila Boa de Goiás, ela está diretamente relacionada à descoberta do ouro nas regiões próximas a esse núcleo urbano e a vinda do colonizador junto com a população africana para trabalhar nessas áreas. Nós temos expedições, essa era uma prática dos portugueses e também dos espanhóis em outras regiões, né, colonizadas por eles, essa prática de a organização de uma expedição que nós passamos a denominar de bandeirantes, né, porque na verdade era uma bandeira, que é um agrupamento de indivíduos que se lançam nessa aventura de conhecer o território, né, procurar minério e também aprisionar índio. Nas primeiras décadas, né, dessa exploração do litoral, adentrando para o território, havia essa busca pelo ouro. Como esse ouro não foi encontrado rapidamente, né, nós temos aí a colonização inicia no século XVI e o ouro só vai ser descoberto no século XVIII, nós temos 2 séculos em que essa busca, ora é mais intensa, ora não, mas o que de fato acontecia com muita intensidade era a busca pelo indígena como mão de obra escrava, né? Então, quanto mais bandeiras vinham para o aprisionamento de índio, mais esses índios se deslocavam para o interior do Brasil tentando se refugiar dessa captura, né? Então, essas bandeiras elas foram também cada vez mais adentrando o território para capturar o indígena. Mas essa pesquisa, né, essa busca pelo ouro, ela nunca deixou completamente de existir, né? Ela sempre permeou aí o imaginário, né, da busca pelo enriquecimento que o ouro proporcionava, né? Então, no final do século XVII, se descobre ouro em Minas Gerais. Nas primeiras décadas do século XVIII, se descobre ouro no Mato Grosso. Então, o trânsito entre Minas Gerais e Mato Grosso, ele acabou favorecendo a descoberta do ouro em Goiás, né? E havia um conhecimento empírico, a gente às vezes acha que a tecnologia não era avançada, mas havia um conhecimento empírico muito forte por experiência em outras regiões na África, né, da procura pelo ouro, de conhecer do ponto de vista geológico o território. Então, associar determinadas jazidas de rocha com a presença do ouro. Já nessa época se sabia que os afloramentos rochosos de quartzo, eles normalmente estavam associados ao ouro. Então procurava-se quartzo, que você tem uma visibilidade maior, né, a olho nu, e ali então investia. Também tem a formação do relevo, que também influencia nessas jazidas de ouro, né, e aí se descobriu ouro num grande território em Goiás, e aí essa leva de população para cá. A Vila Boa de Goiás ele é o centro político, econômico e administrativo, né, da capitania de Goiás, e depois se torna província e depois se torna estado, né? Então ele é o centro administrativo, é aqui que se constrói os primeiros prédios públicos, onde se instala o governo, né, onde essa movimentação administrativa ela favorece a vinda de um aglomerado humano maior que outros núcleos urbanos que surgiu no período da mineração, né? Então, se comparado a outras cidades que surgem nesse período, o maior número populacional existente naquele momento era em Vila Boa de Goiás. Também é uma área que tem várias áreas de extração, é uma região que tem várias áreas de extração de minério, né? Então, você tem também uma intensa atividade de mineração. E isso favorece também o maior número de pessoas, porque além dessa possibilidade para o colonizador de enriquecimento, você tem os comerciantes que vêm para as áreas de mina, porque provavelmente o comércio ele tem até uma importância maior do que a própria mineração, porque é ele que dá suporte, né? E também os pequenos sítios de agricultura que vão se formando para abastecer, né, os núcleos urbanos. Então, você tem uma movimentação econômica e administrativa significativa. É lógico que nós não podemos comparar com Minas Gerais, porque o volume de ouro em Minas Gerais,
ele é muito maior do que aquele que foi extraído aqui, mas também foi significativo a ponto de, né, povoar a região e surgir aí essa quantidade de cidades em torno desse minério. Eu particularmente sou uma defensora de que essa decadência não ocorreu da forma como se acreditava nas primeiras pesquisas que se fizeram sobre a região. Por quê? Porque a gente tem essa análise ela é feita a partir de uma visão sobre a exploração da região para atender o sistema colonial. Então, tudo que se produzia para exportação era considerado, então, de relevância, de importância para a colônia. À medida em que a região deixa de produzir ouro e passa a se dedicar a outras atividades que não é mais para atender esse sistema, então é categorizado como decadência, né? Há uma diminuição de fluxo econômico? Há uma diminuição, mas aí é uma análise restrita ao aspecto econômico, porque você tem outros aspectos da vida que se dá na região, que aí a gente não poderia colocar nessa categoria de decadência. Porque, na verdade, o que aconteceu foi uma diminuição econômica e as análises históricas durante um período associou também que a população entrou em decadência, tanto em número como em costumes. Os viajantes da época chegam a dizer que a população teria regredido a uma forma de vida indígena, e isso atribuindo a forma indígena de uma forma pejorativa, né? Como se viver da forma indígena fosse uma coisa ruim. Então, essa decadência ela precisa ser analisada, né, com muito cuidado, para a gente não atribuir a essa população uma decadência cultural, o que não houve, né? Então, há uma diminuição de arrecadação, há uma diminuição de produção que atendesse à metrópole, né? Mas a população aqui produzia para comer, produzia para vestir, produzia para se manter enquanto sociedade. Então, acredito eu que atendia aquilo que era importante para a região, né? Evidentemente que com a decadência da mineração, você tem uma diminuição populacional, porque você tem uma diminuição do número de escravos. Agora, para uma agricultura, para o abastecimento local, já não demanda uma grande quantidade de escravos, né? Então, com isso, há uma diminuição da compra desses escravos e, como era um grupo humano que tinha uma expectativa de vida relativamente baixa, então você vai diminuindo o número populacional desse grupo, mas ainda é maior do que a população branca, né? Então, durante o século XIX, essa população que aqui vive, ela se dedica muito mais à produção de gêneros para o abastecimento próprio, né, do que uma produção para exportação. E aí isso dura basicamente todo o século XIX. Né? Uma série de outras atividades vão se desenvolvendo em torno dessa sobrevivência no local, né? Mas como a arqueologia, ela também, as escavações na cidade mostram um aspecto muito interessante, porque o século XIX é o século da mudança de comportamento, do modo de se relacionar com a sua intimidade com a vida social. Então, é a época em que o indivíduo passa, o século XVIII e XIX são os séculos em que as pessoas deixam de comer em comensais coletivo, e então passa a comer em comensais individuais, o uso do prato, da xícara, do talher e de um serviço, né, de mesa que começa na Europa, né, e vem então para o Brasil, principalmente com a transferência da corte portuguesa. Mas esse processo ele se inicia com a Revolução Industrial no século XVIII e um grande volume de mercadorias começa a vir para o Brasil. Então, o que a gente esperava, quando eu vim escavar a cidade de Goiás, e essa ideia da decadência ela ainda era muito forte, a gente imaginava o seguinte, que as escavações iam revelar um século XVIII que teria um grande volume de material e com a diminuição do poder aquisitivo dessa população no século XIX, essa tralha doméstica, né, ela iria diminuir
e a gente ia perceber um empobrecimento material dessa população. E o que a gente viu na cidade de Goiás foi exatamente o contrário. O século XVIII, de um modo geral, a população tinha uma vida muito simples. Apesar da gente falar de um período de mineração, parece que a população ostentava uma riqueza digna dessa riqueza que era extraída do solo. Mas é uma população que é relativamente simples. É um mobiliário, por exemplo, doméstico muito simples, cama, tamborete, um banco, uma mesa, né? Não tem um requinte ligado a essa mineração. Já o século XIX, nas escavações arqueológicas, a gente encontrou um grande volume de louça inglesa que vem da Europa, que chega a Goiás no momento e que em tese, essa população teria um poder aquisitivo menor. Mas a cultura material mostra exatamente o contrário, né? De onde essa população retirou condições financeiras para adquirir e, diante desse quadro supostamente de decadência, essa população demonstraria uma preocupação com uma mesa fina, imitando o padrão de comportamento europeu. Então você tem serviços de chá, você tem uma variedade de objetos para servir à mesa que demonstram uma preocupação com a etiqueta, com a higiene pessoal, né? Porque o comensal individual ele tem essa relação com a higiene, de não tocar os alimentos, de não ser uma coisa coletiva. Além dessa tralha da mesa, você tem nós temos um grande volume de objetos ligados à higiene pessoal. Então, uma grande variedade de vidros de perfume, de vidros de remédio, de objetos utilizados para a higiene corporal, como a escova de dente, que se populariza no século XIX e que está presente aqui na população no século de Vila Boa de Goiás desse período. Então, do ponto de vista da cultura material, que reflete também o poder aquisitivo da população, aparentemente a população tem um poder aquisitivo maior no século XIX, que seria uma contradição com esse discurso da decadência. É claro que a gente tem que pensar que a população passa a adquirir mais objetos, motivada por essa ideia de que ter muitos objetos era também um sintoma de civilização, né? Que é típico do século XIX. Então, há essa controvérsia, né? Do que a documentação apresenta, do que a historiografia goiana tratou até a década de 90, né? A Goiás como sendo o período da mineração, depois a decadência e só ressurge de novo no cenário, mas aí reforçando, no cenário econômico global, né? Então, no século XX, né? E Vila Boa de Goiás teria vivido aí um período em que ela só ressurge e se fortalece com o título de Patrimônio da Humanidade, né? Mas eu acredito que a cultura material revela outros aspectos dessa população que a historiografia não conseguiu responder. Essa discussão de novo e velho, antigo e novo, atrasado e moderno, ela é uma construção política e ideológica, né? Então, a transferência da capital, para ocorrer, os políticos da época construíram esse discurso. Você tem grupos políticos rivais que vivem em regiões distintas do Estado. Aqui você tem a centralização da política na mão de determinados grupos e a transferência da capital, em tese, ela tiraria, né, do ponto de vista territorial e se refletindo do ponto de vista político, o centro do poder desse local para outro local. Então, o que se constrói? Há que se convencer não só os políticos, mas também a população. Então, Goiânia, a nova capital, ela representaria o progresso, ela representaria o moderno, a possibilidade de expansão. E nesse momento se constrói a ideia, né, reforça-se a ideia de que Goiás era atrasado, era o velho, era as velhas oligarquias políticas que não iria avançar nunca. Então, essa é uma estratégia política, né, que acabou se refletindo na própria história desses dois lugares, né?
cidade de Goiás e Goiânia. Então, é uma estratégia política esse discurso. É um discurso, né, que não corresponde necessariamente à realidade. Algumas pesquisas aqui na cidade demonstram que, mesmo com a transferência da capital, menos de uma década depois, o comércio na cidade começa de novo a crescer. Há uma chegada de levas de mineiros para a região, impulsionada pela marcha para o oeste, né? Então, a região também recebe uma população que ocupa determinados bairros da cidade, cria-se, né, novos bairros na cidade e o comércio ressurge. Se você pegar a arrecadação fiscal da cidade antes da transferência e depois, você não vai ver uma grande mudança. Então, essa é uma construção do imaginário também social, né, que se faz com a transferência da capital. Quando eu vim para Goiás, né, no ano de 2000, eu sou de Goiânia, nasci em Goiânia, fui criada numa cidade maior, né? Quando eu vim para Goiás, eu senti um processo de estranhamento muito grande, né, como as relações aqui se dão. O vilaboense, ele tem um sentimento muito forte do que são as pessoas de fora e do que são as pessoas de dentro, do que são as pessoas daqui, né? Essa é uma barreira que se cria e que, para quem se aventura a morar na cidade, né, vindo de outras regiões, é um trabalho de conquista da confiança e de espaço na cidade. Eu particularmente acredito que essa reação da comunidade tem muito a ver com a transferência da capital, porque é como se o que vem de fora, ele vem para levar algo embora, né? Então, até você conquistar essa confiança da população leva um tempo. Mas é uma cidade que eu ouço muitas críticas, por exemplo, da cidade não receber bem o turista, de estar fechado no seu cotidiano, né? Diferente, por exemplo, de Pirenópolis, que recebe o turista. Mas a cidade de Goiás, ela tem muito dessa questão da preservação do que é dela, né? E o que vem de fora, eles têm essa pé atrás, né? Vamos conhecer e ver melhor quais são as intenções. Eu particularmente acho isso muito positivo para a preservação do patrimônio cultural, né? Porque o turista, ele ajuda a economia local, mas o turismo cultural, ele tem que ser feito de uma forma muito bem elaborada e responsável, para não também descaracterizar os bens culturais que existem na região. Então, ao mesmo tempo que a cidade é uma cidade turística, recebe esse turista, ela também se resguarda e tenta manter as suas tradições, né, de uma forma mais original, sem que a influência desse comércio do turismo influencie de forma decisiva. Então, eu acho que essa é uma particularidade da cidade que é muito importante para a preservação, né? A população também, principalmente os altos gestores, né, do patrimônio que a cidade foi formando desde a década de 70, eles tiveram um papel incrível nessa preservação, né? E a população abraça de uma forma muito positiva a preservação do patrimônio. O patrimônio arqueológico, havia um desconhecimento, havia um estranhamento do que a gente estava fazendo aqui, né? Qual de fato a importância, mas hoje a população ela tem uma reação muito diferente. Se começa a fazer um buraco em algum lugar e eles não vê a presença de nenhum arqueólogo, eles já vão atrás para saber o que está fazendo sem arqueologia. Então, eu acho que essa é uma reação muito positiva da população, né? Dessa consciência da preservação do seu patrimônio, né? Então, essa é a minha impressão da cidade, uma impressão muito positiva, né? Eu gosto muito de morar aqui. Nessa perspectiva, Cora Coralina, ela representa as doceiras da cidade, né? E acho que mais do que as doceiras, representa o saber fazer, tanto dos doces como de outros saberes, como é o caso do saber fazer cerâmica, que é também uma tradição muito forte da cidade, e que você tem um envolvimento, né, de mulheres nessa produção, né? Você tem importantes mulheres na cidade para a comunidade local que está envolvida ou na produção do doce, né,
ou na produção da cerâmica, que acaba envolvendo também os homens nessa produção, que acaba sendo o sustento da família, né? Eu acredito que esses dois setores, né, a produção do doce e a produção da cerâmica, ela tem potencial para um fortalecimento local, porque você agrega a essa produção o conhecimento, a tradição, né, a história do lugar, porque a história do lugar, da cidade de Goiás, ela está muito ligada à produção de doce e à produção de cerâmica, né? E essas duas produções, elas trazem elementos da história local muito forte. Então, isso aliado ao turismo, ela tem ela agrega um valor para aquele turista que vem interessado em conhecer a história local. Eu acho que esses dois aspectos, eles podem ser melhor explorados, principalmente a produção da cerâmica, né? Eu fiz um trabalho com a ceramista, porque nós encontramos muito utensílio cerâmico na cidade. Quando eu cheguei na cidade, a informação que a gente tinha é que a produção da cerâmica de Goiás é uma herança indígena. E quando a gente começou as escavações, a gente veio nessa ânsia de encontrar então essas raízes indígenas nessa cerâmica. E nós encontramos um grande volume de cerâmica africana, né, com traços dessa cultura africana, né? Porque a cerâmica africana, ela tem desenhos que são das etnias africanas, que no momento que você está escavando, você identifica. Para quem conhece, né, a produção ceramista africana, há uma relação muito forte com a cidade. Esse foi um processo de resgate da história local, né? A população levou um tempo até para aceitar, porque se construiu uma memória relacionada à população indígena, e agora nós tínhamos mais uma outra memória, que era a memória africana. A gente sabe também que a memória africana, ela ainda carece de um fortalecimento e de uma valorização, né? Porque durante séculos se construiu a ideia de que o que era da população negra era inferior, não tinha uma significância como a cultura indígena ou portuguesa, né? Então esse é um trabalho que a gente vem fazendo na cidade. Algumas produções ceramistas da cidade já incorporou nas suas decorações elementos da cerâmica africana que a gente encontrou nas escavações, né? Então eu acho que isso também pode ser um projeto, né, de produção para a cidade, que possa agregar esse valor da história local. Muitos pontos de produção ceramista, né? E que pode ser trabalhado essa história local, né? Não que a gente tenha que voltar às origens lá da produção, porque tem uma ideia equivocada do patrimônio imaterial, que a gente tem que produzir exatamente igual se produzia naquela época. Não é bem assim, porque a população atual, ela incorporou o torno na produção, né? E esse torno é o que favorece uma produção em uma maior escala, que favorece então o sustento dessas famílias. Se ela for produzir manualmente, ela vai fazer quantas panelas por semana, como que ela vai sustentar sua família, né? Então a incorporação do torno, ela foi um elemento agregado a esse saber e que auxiliou na manutenção, né, da prática de produzir cerâmica na cidade. Então a gente não precisa voltar à produção da forma como era, né? A gente pode evoluir nessa produção, agregar esse valor, né, do conhecimento da história local e aí, então, potencializar essa produção e o comércio, né?